Bem-vindos a mais uma hora especial no nosso debate-papo. Vamos chamar agora pastor Osias, chamar o pastor Osias, vamos ver aqui, para chamar Osias Matos. Estamos chamando o pastor Osias para começarmos agora. Grande Opa! Luísa. Ih, meu Deus, o homem está de terno, está todo assim. Aqui E eu hoje, aqui informal e você formal. Que isso, é graus, mudança? 20 graus aqui, eu falei, botar aqui o cobertorzinho, porque eu não quero pegar gripe nenhuma. Tá bom, tá bom. Nessa hora não pode pegar gripe mesmo, né? É isso A aí, gente tem Luísa, que tudo estar bem? aí. Graças a Grande Deus, sim. Aloysio, a voz, a voz. A voz, tá legal. O... Me faz rir Tá assim. ficando bonito aí, hein? Tô entrando pro grupo, né? Tô entrando pro grupo dos homens sérios, homens barbados. Eduardo, eu, Então, você, isso aí. Osias, Diga lá. eu ouvi, você até mesmo esteve compartilhando aí pelas redes sociais algo bem importante sobre a paternidade de Deus. A gente costuma dizer que uma das primeiras revelações que uma pessoa tem, especialmente uma criança, é que Deus é pai, né? Então é sumamente importante a experiência paterna, né? Eu gostaria que você falasse algo sobre isso, justamente sobre essa questão de paternidade, sobre Deus, inclusive, como um pai. Você pudesse lançar alguma dessas ideias que você compartilhou aí. Eu sei que fez um sucesso aí quando você falou. Eu falei, perguntei para Deus, né? Como é que eu posso transmitir da melhor maneira essa ideia, né, de Deus como pai, né, dessa paternidade de Deus, né? E a melhor maneira que eu vi foi falando, né, primeiro do meu relacionamento com meu pai, né, que, né, já faleceu já tem algum tempo, mas eu tive algumas coisas muito marcantes com ele. E depois Uhum. da minha experiência, né, com os meus 3 filhos, né, que já estão hoje todos casados. Eu já estou naquela fase igual você aí do vovô, né, da barba branca. Né? Mas dessa maneira eu pude ver, porque eu percebo que tem muitos irmãos do nosso meio que não entendem a paternidade de Deus por não ter tido bons exemplos, né, na sua vida. De repente não teve um pai muito próximo, não teve um pai, né, que ele pudesse ter exemplos claros. E quando fala que Deus é pai, ele não consegue identificar. Né? E eu tive isso muito, eu tentei mostrar lá no meu canal do Sim. YouTube com essa palavra que com o meu pai eu tinha total liberdade, né, de pedir para ele qualquer coisa, de conversar com ele qualquer coisa. Ele sempre me deu, né, essa liberdade. E eu tinha, quando eu ouvi falar sobre Deus o Pai, por eu ter essa experiência com o meu pai, eu pude entender claramente, então, essa questão da paternidade de Deus. Agora, quando nascem os filhos, aí é que você começa a ter muito mais noção, né? Então eu conto ali a minha história com o meu primeiro filho, né? Toda aquela expectativa que se criou da chegada, né? E eu lembro que naquela época, 35 anos atrás, eu não tinha noção do sexo, eu não sabia o sexo, né? Porque não era qualquer família que fazia ultrassonografia para descobrir sexo de criança naquela época. Então toda aquela expectativa, eu estava ali fora, ali no hospital, e veio de repente a enfermeira, trouxe o Eric para eu ver. Eu estava com meu sogro. Ah, é um menino, é um menino. Meu sogro ficou maravilhado, porque ele só tinha 2 filhas, e agora estava com... Então eu passei por essa expectativa, depois também com a Ingrid e com a Nicole, minhas 2 filhas, depois com os meus netos. Então eu sei no coração de Deus, né, qual é a expectativa dele, né, a maneira como ele fez o quartinho de bebê, que eu falo, né, eu faço essa alusão aí ao quartinho de bebê, né, aquela preparação toda, aquela Deus expectativa. preparou tudo, né? Parou tudo para vir o homem depois. Né? E é assim conosco hoje. Então, quer dizer, a gente começa a enxergar, tá, que no meio dessa pandemia toda aí, dessa histeria, a gente começa a enxergar que nós temos um pai que está no controle de todas as coisas, que tem tudo Amém. planejado e que cumpre todo planejado. Então, é esse mais ou menos o que eu quis
colocar lá, Osias Matos, quem quiser procurar lá no YouTube, dar uma olhadinha, a palavra de 20 e poucos minutos, mas que traz toda uma experiência que eu acho que ficou bem esclarecedor, né? Se você precisa dessa revelação, né, desse Deus como Pai. Agora, vamos a um passo mais além, não é? Fala-se muito hoje em dia na igreja de paternidade, às vezes até de uma forma confusa. Eu mesmo conversava com você um dia desse, eu estava falando, o apóstolo Paulo diferencia bem. Ele fala a palavra grega exatamente pai, se referindo a ele, dizendo, embora vocês não tenham muitos pais, vocês podem ter muitos mentores. Há muita mentoria, né? Há muita... Não que a mentoria em si seja algo perverso, algo maligno, nada disso. Mas a paternidade é algo diferente. E às vezes me diz assim, dentro disso, do discipulado, dentro dessa ideia de realmente haver paternidade dentro da igreja, especialmente na nossa realidade sul-americana, que nós temos uma crise tão séria. Você falava, você teve uma boa experiência como pai. Eu tive uma boa experiência, tanto de ser pai, como do meu pai, do meu avô. Eu tive. Mas quando a pessoa tem uma experiência traumatizante, é isso que eu vou, a batata quente que eu vou te jogar, traumatizante, falou pai para ela pensa assim num opressor, pensa assim até mesmo de um abusador, pensa de uma pessoa castradora, ou então ela vive a rejeição, filhos bastardos, essa que é tão comum na história, não digo nem na nossa sociedade, na história da América do Sul. Como essas pessoas que têm um trauma com a paternidade, como tratar disso? Eu creio que a palavra, né, ela é muito específica, porque agora nós já estamos falando não mais da paternidade de Deus, mas nós estamos falando Sim. de uma paternidade também dentro da igreja que existe. A Bíblia ela nos ensina sobre o quê? Sobre três classes diferentes de discípulos. Ela fala dos filhinhos, dos jovens e dos pais. Né? Então tem aí Muito você vê bom. conselho, filhinhos, né? Aí ela dá um conselho. Aí jovens dá outro conselho. Pais já dá outro conselho. Né? Ou Então, seja, é uma maturidade. exatamente, é como se fosse degraus que você vai atingindo de maturidade espiritual e que Jesus ele sabia muito bem, Aloysio, diferenciar isso. Tá? E o que acontece hoje em dia, que a gente vai entrar nesse assunto da paternidade, no caso pastoral, vamos dizer assim, dentro da igreja. Pastoral. Tá? Então, o que acontece? O Jesus sabia distinguir muito bem. Tá? Vamos dizer assim, cada degrau, cada nível que cada pessoa estava. Tá? Se eram jovens, se eram filhinhos, se era um jovem, já era um pai, que tipo de maturidade a pessoa tem. O Jesus, por exemplo, quando ele pegava a multidão toda, o que ele fazia? Ele atendia aquela multidão. Todo mundo. A mulher lá estava lá com fluxo de sangue, tocou nele e foi curada. O outro lá, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego gritou, ele atendeu. Então, a multidão ele atendia. Agora tinha aquele grupo menor lá, os 70, os 120, né? Que ele já o quê? Ele já reunia e ensinava. Tá? Já era diferente. Então a multidão ele atendia. Mas ali os 70, os 120, ele ensinava. Ainda tinha os 12, né? Que ele separou. E eu vejo também que o critério que Jesus usou para escolher os 12 também foi baseado nesse nível de maturidade que o discípulo tem. Tá? Uhum. Por exemplo, ali Pedro, né? Pedro, na pesca maravilhosa, Jesus foi lá, ele passou a noite toda, não tinha pescado nada, daqui a pouco ele encontra com Jesus, chama Jesus de mestre, aí Jesus fala, ó, lança a rede, agora que você vai pescar. Ele, ó, sob tua palavra, vou lançar a rede, mas... Então ele já tinha chamado Jesus de mestre. Quando ele lançou a rede e pescou aquela quantidade toda de peixe, que os barcos quase afundaram, ele olhou para Jesus e ele começou a chamar Jesus de Senhor. Aí Jesus falou assim, ó, vende tudo aí e vou te fazer pescador de homens. Então, quer dizer, a pergunta é, Pedro já conhecia Jesus antes dessa experiência? Claro que conhecia, porque isso nós estamos falando de Lucas 6. Mas logo no capítulo anterior, fala que Jesus foi na casa de Pedro e curou a sogra dele. Então, quer dizer, Pedro era uma pessoa que eu imagino que convivia com Jesus onde ele estava.
estava ouvindo Jesus em todas as suas conversas, vendo as curas, vendo os milagres. Então, quando Jesus chama ele, tá, é porque ele já era, de repente, aí, mais do que um filhinho, de repente, mais do que um jovem, tá? Já era um homem mais maduro do que já tinha visto de Jesus, né? E além dos 12 que Jesus treinava, ainda tinha Pedro, Tiago e João, né, que ele Que abria eram o os coração. mais próximos. Ele abria o coração. Então, Jesus sabia trabalhar, vamos dizer assim, por níveis de maturidade, né? Então, dentro desse entendimento, a gente vê claramente esse princípio da paternidade, né? Mas o que nós vemos hoje, como você mesmo falou, que tem muitos aí que têm um entendimento errado sobre a paternidade e ficam sem conseguir, né, se deixar ser filhos dentro da igreja, né? Por isso que a gente vê esse espírito essa orfandade que acontece, né, com muitos que não conseguem parar num lugar e dizer assim, poxa, olha só, o Aloísio foi a pessoa que me ganhou para Jesus, o Aloísio foi o pastor que me acolheu, que me visitou. Então, eu não tenho problema de chegar e falar assim, não, o Aloísio é meu pai espiritual, é meu pai na fé. Então, a Bíblia ela tem vários textos que confirmam isso. E eu só tenho que fazer o quê, então? Eu tenho que sujeitar. E se eu tenho problemas, vamos dizer assim, no meu emocional, na minha alma, por falta de um Claro. padrão que eu tive com meu pai natural, ou se eu trouxe isso até para os meus filhos naturais, eu preciso de ajuda, eu preciso de É aconselhamento. que normalmente essas coisas elas avançam, né? A pessoa, vamos dizer, geralmente se fala isso, um abusador, a maior parte deles foi o que? Foi abusado. Uhum. Então, há certos traumas que elas andam, parece que são reações. Uma vez, um velho pastor, ele me disse uma coisa que é muito verdadeira. Tem duas maneiras de um pai afetar um filho. O filho pode dizer, eu serei como meu pai, e o filho pode dizer, eu nunca serei como meu pai. Né? Então, de qualquer maneira, o pai interfere, né? O pai influencia. Se é um bom exemplo, eu vou fazer exatamente como meu pai. Se é um mau exemplo, eu nunca serei como meu pai. Eu conheço um pastor que ele disse para mim que ele teve um avô que foi muito difícil, foi vamos dizer, um velho ruim, mal, daquele mal, igual um pica-pau, como se diz. Então ele falou, quando eu chegar a ser avô, eu não vou ser isso, eu vou ser radicalmente diferente. E realmente eu testemunho que os netos dele são apaixonados por ele. Então, digamos, como eu falo, pode ter um trauma, mas isso não quer dizer que você tem que replicar o teu trauma, né? Exatamente. E, Aloísio, Você pode... a pessoa só vai conseguir vencer porque nossos pais influenciaram nossas vidas, ou para bem ou para mal. O Provérbio 6 fala que, quando fala que a gente tem que atar as palavras do nosso pai, nosso pescoço, né? Aquilo tudo parece uma coisa assim. Você já viu aquela pessoa que não quer fazer o que o pai fazia, mas acaba fazendo? Então, a tendência natural da vida é o filho acabar igual o pai. Eu já cansei de ver, o pai bebia muito, o filho, eu nunca vou beber, olha só o que ele faz com minha mãe quando está bêbado, e acaba bebendo. Né? Então, esse é o normal, né? Luísa, a única maneira de uma cura para essa doença da alma, tá? Que é essa aí de amargura que você tem dos teus pais, por ele ter te feito mal e você acabar repetindo, a única cura para isso é Jesus, rapaz. Só em Jesus, verdade. Só em Jesus, dentro da igreja, que uma pessoa consegue se libertar desses seus traumas emocionais particulares e conseguir enxergar Deus como Pai e conseguir se sujeitar dentro da igreja, tá, ao seu pai espiritual, que é uma coisa importante, porque uma pessoa só vai ter autoridade sobre outra se ela está debaixo da autoridade. Então, se eu não tenho o meu pai espiritual, tá, eu não posso pensar em querer ser um pastor ou querer ser um pai espiritual de alguém. Claro, as pessoas só vão se sujeitar a mim quando veem que eu me sujeito a alguém. E a gente tem aqui, né, os nossos fóruns aqui, né?
Poxa, quantas vezes a gente já nos reuniu aí, o Eduardo junto também, e outros pastores, para chorar um com o outro, né? Você está falando da questão da mentoria e do discipulado, né? Tudo bem. A mentoria, Luísa, eu tenho um mentor para tudo. Por exemplo, eu tenho um mentor financeiro, por exemplo. Né? Se eu quero, né, saber como administrar minhas finanças, se eu quero saber, né, como aplicar uma coisa ou outra, se eu quero saber como organizar melhor a minha vida financeira, eu vou pegar uma pessoa que entende disso. Eu tenho alguns aqui mais chegados que eu tenho como mentores e eu vou procurar conselho, né? Agora, discipulado não. Discipulado, que então, quer dizer, é uma palavra que está na moda hoje, né? Discipulado é uma o palavra mentor que está na seria moda. um orientador. O discipulado é um orientador. Ele até te abre portas, exatamente, vamos dizer. E o discipulador é um formador. E o discipulador, tá? Se você quer falar de discípulo, de fazer discípulo, você não pode deixar de falar da paternidade. Porque o fazer discípulo nada mais é do que aplicar a paternidade. E lá em 2 Timóteo 2,2, quando fala, ensina homens fiéis e idôneos que vão instruir outros. Né? Então, quer dizer, o princípio do discipulado é o quê? É você ter sido ensinado, o que você tem, você passa para outro, que vai passar para outro. Isso é o princípio da paternidade. Se você tem, no meio da tua congregação, tá, irmãos que não se sujeitam a você como pai, tá, você sendo pastor, você sendo quem está cuidando da vida deles, você pode ter certeza que vai ser ovelhas que não vão frutificar. Porque eles jamais vão conseguir ser pais se antes eles não foram filhos. Tá? Então, esse segredo da paternidade aí é que nós temos que aplicar. O discipulado está muito na moda hoje aí, né? Hoje em dia a gente tem lá tem lugares aí que faz o curso de discipulado, né? Então você acha, tá na moda, tem que fazer discipulado. Então a pessoa faz o curso de discipulado, o pastor faz, dá umas aulinhas lá, no final ainda dá um diploma, né? O diploma de discípulo. Discípulo, tá lá escrito diploma, você pendura na parede, discípulo, né? Tá formado de um. Mas isso aí estaria mais no campo da mentoria. Pois é, entendeu? De treinamento. Muita gente chama de discipulado, mas não é. Tá? Mas o discipulado tem intimidade, né? Pois é, o tem segundo proximidade. Tipo, são 4 tipos de discipulado que eu vejo hoje em dia por aí. O primeiro é esse. Tudo bem, vamos lá. É o curso de discipulado, tá? Que dá diploma e tudo. Isso aí tá fora. Pode chamar de mentoria, bota outro nome. Tá? Mas discipulado não é. Mas tem gente que bota para dizer para os treinamento, discipulado na igreja. Tá? O segundo tipo que tem por aí é reunião de discipulado. Né? Você marca um dia na tua casa, quarta-feira à noite, reunião de discipulado. Onde é que você vai? Eu vou para o discipulado. Aí vai lá para tua casa, tem os discípulos mais chegados, você dá um estudo bíblico, tá? E você, né, naquele dia ali, você, né, orienta mais ou menos ali um ou outro e tal, e fica só naquele negócio ali da reunião de discipulado. Isso também eu não chamo de discipulado. Tem um terceiro tipo, que é a reunião de discipulado com tratamento de vida. Já começa a melhorar. Porque as pessoas que vão na tua casa não vão só para ser informadas. Elas começam também a ser formadas. Ser tratada. E a formalidade, Luiz, a formalidade, ela só informa. Mas a informalidade, ela forma. Porque, né, uma reunião começa a ter os momentos que você vai entrar na vida da pessoa. Né? Você vai falar sobre a questão do papel do marido, do papel da esposa. Você vai falar sobre a questão da criação de filhos. Você vai começar a tocar na questão da organização financeira do casal, da pessoa. Tem gente que não vai querer que você mexa nisso. Mas já é o terceiro tipo já é uma melhoradazinha, mas mesmo assim eu ainda não chamo de discipulado. Porque o discipulado, para mim, tá? Que é esse quarto que eu vou te falar agora, que eu não vou dizer nem para você que eu tenho, porque é o que eu almejo, é o meu alvo. Tá? Que é o que Jesus fez. O quarto tipo é o discipulado de relacionamento, não de reunião. É vida na vida. Eu tô, Aloysio, só para dar um exemplo rápido aqui, eu estou cuidando, tá, do Romildo, que é um jogador de futebol que está jogando lá no Marrocos. Sim. Então, quer dizer, como é que eu faço? E aí, como é que faz relacionamento? Eu só estou com ele aqui. A gente faz aqui no WhatsApp. Tá? Ele entra em algumas lives que eu faço, né? Aqui tanto na igreja, na casa, aqui em casa, quanto no encontro geral nosso aqui da igreja toda,
na cidade, né, com os irmãos do estado do Rio, ele entra no que ele puder. Mas aí, por exemplo, o último encontro aqui, ele estava começando a me falar de como a vida dele... Ele é um garoto de 20 e poucos anos, né? Casado há 2 anos, está esperando o primeiro filho agora. E ele começou a falar para mim como ele está aprendendo agora sobre a questão da organização, que ele era muito desorganizado. Ele está sozinho lá no Marrocos, a esposinha está com 4 meses de gravidez, veio aqui ficar com a mãe no Brasil, e ele está lá. Aí ele falou assim... Porque eu imagino para ela, principalmente, né, deve ser duro. Eu estou tendo que cozinhar, eu estou tendo que arrumar a minha roupa, eu preciso organizar, limpar a casa. Aí sabe o que eu fiz com ele? Sabe o que eu fiz, Luiz? Eu estava aqui, eu estou aqui no meu quarto, né? Eu peguei o meu celular, abri as minhas gavetas, não vou fazer isso aqui agora, mas eu abri as minhas gavetas, Luiz, entendeu? E filmei para ele assim, olha aqui, querido, como é que é? Olha como a minha gaveta é arrombada aqui. E a minha gaveta, como é que vai? As camisas vão todas sobrepondo assim. Então, quando você abre a gaveta, você consegue enxergar todas as camisas. Tá? Então, você vai, eu quero essa verde aqui hoje, eu quero essa aqui azul. Aí você puxa assim e deixa assim, mexe assim. É claro que a Ana, minha esposa, ela sempre, de vez em quando, tem que dar o jeitinho dela. Né? Aí fui depois abrir a minha gaveta, tá? Das bermudas e mostrei para ele. Tá aqui. Todas enroladinhas assim, Luiz. Uma do lado da outra, assim. Aí você sabe, vai lá direto. Inimaginável. Então, Inimaginável. Discipulado é isso, cara. O cara tem que entrar na tua casa, o cara tem que entrar no teu quarto. Ele está lá no Marrocos, a gente faz isso pela internet. Hoje em dia, né, uns 2 meses para cá, nós estamos fazendo isso só via internet. Mas a minha casa é uma casa aberta. Então, 24 digamos... horas por dia, entendeu? Essa é a nós falamos... Como meus filhos têm liberdade de vir aqui a hora que quiser. Tem liberdade. De abrir geladeira, de estar sentindo em casa, é o que eu procuro fazer com todos os discípulos mais chegados. Tá? De ter a liberdade. Tudo bem. De chegar então, aqui quer dizer, essa intimidade, existe muita gente aí que está procurando uma paternidade. É uma outra situação. Aí nós vemos assim, uma pessoa como, certa vez eu falei com você, inclusive, a pessoa chega e diz, não, você vai ser meu pai. Aí daqui a 1 minuto encontra um outro ministério lá, você vai ser meu pai. Aí daqui a outro minuto encontra aquele outro grande pregador. Não, você vai ser meu pai, você é seu discípulo. Não sei. Isso aí, isso para mim demonstra um complexo de orfandade. Exatamente. É porque órfão que é assim, que chama todo mundo de pai. Mas quem tem a identidade chama de pai. Agora, você sabe o que é o pior de tudo, Luiz? O pior de tudo é quem chama de pai, sabe quem? O Google e o YouTube. Hoje em dia, o cara entra no Google, entra no YouTube e está achando que está sendo pastoreado, entendeu? Que é filho. Não, aí voltamos àquele negócio. Você pode ser um ensino, pode ser até uma curiosidade, mas ser cuidado tem que ter intimidade e tem que ter confronto. Né? Exatamente. Pai confronta, pai disciplina. Existe um texto na Bíblia que é a genealogia, lá em Gênesis, a primeira genealogia, e que começa a falar dos descendentes de Adão, né? Fala de Enos, fala antes de Sete, e vai falando de toda aquela gente notável, e começa com o seguinte, que Adão era a imagem e semelhança de Deus. E que Sete era a imagem de Adão. Exatamente. Mas não fala semelhança, porque filho, embora receba por direito imagem, para ter a semelhança, tem que ter o que você falou. Exatamente. Convívio. Exatamente. Senão ele não tem a semelhança. Não seria nisso que entra o verdadeiro discipulado? É formar aquela semelhança no teu filho? Exatamente, porque quando você vai discipular uma vida, né, e a mesma maneira quando você vai criar um filho, tá, você tem uma cadeira de 4 pés, né? Primeiro tem o ensino em si, você precisa ensinar, mas depois você tem a disciplina, né? Você tem que disciplinar. Aquela historiazinha, né, da correção, aquela historiazinha de levar o filho para tomar uma vacina, às vezes. Né? Às vezes você vai fazer alguma coisinha que vai ser dura.
mas também você tem que dar o amor, que dá atenção, que dá carinho. Então, é o terceiro pé. Agora, o quarto pé aqui, tá, dessa cadeira, é o exemplo. Tá? E você não pode tirar nenhum dos pés. Se você tirar qualquer um desse pé aqui, tá, você vai A cadeira cai. a cadeira cai. Então, quer dizer, o exemplo faz parte importante, tá, tanto na criação de filhos, quanto no fazer discípulos. Você precisa chegar, tá, e não apenas dizer o que fazer, você precisa mostrar. Aloysio, se eu quero que um discípulo seja um ganhador de almas, tá, e não é só com o ensino que eu vou conseguir fazer isso. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso levar ele de casa em casa, eu preciso levar ele no local público, tá? E eu tenho que chegar, eu tenho que abordar as pessoas, né? Ver quem é que quer ouvir, né? Então eu vou e faço, as pessoas veem, né? Então tem histórias engraçadas aí desses quase 40 anos que eu estou fazendo esse negócio, Uhum. tá? E a gente vê que as pessoas só aprendem, tá, quando vê você fazer. Os dons do Espírito Santo, né? Às vezes a gente quer que as pessoas cheguem e que as pessoas já cheguem curando, né, o cego, ressuscitando o outro, né? E a fé também é degraus, né? Você tem que aprender ali a primeira Claro. a fé para perdoar, né? A fé para ser generoso, a fé para não pecar, a fé para viver o que prega. E isso tudo eles vão aprender como, né? Não é só você ensinando, ou só você dando atenção, tá? Só você corrigindo e toda hora querendo, né, igual esse discipulado que o pessoal tem ojeriza aí por causa do passado, aquele discipulado autoritário, né? Não é nada disso. A paternidade exige que você cumpra com esses 4 pontos. E esse exemplo, tá, é uma coisa assim, fundamental no fazer discípulos e no criar filhos. Tá? Então, eles precisam ver em você para fazer isso. Só vem como? O exemplo só vem através de relacionamento. O púlpito lá, né, ele Sim. desafia. O púlpito ele desafia. Tá? Mas é só no dia a dia é que a pessoa vai conseguir praticar. E aí eu tenho participado de reuniões de pastores aí, de diversos pastores aí, né? Ontem mesmo teve aqui com quase mais de 100 pastores, né? Uma mentoria que a gente fica, né, todo dia. Ontem foi o... Quem foi ontem, rapaz? Esqueci agora o nome dele. Tá, fugiu o nome agora aqui, mas o queridão estava lá falando sobre discipulado, tá? Um pastor lá de Ribeirão Preto. Tá? E a conclusão que se chega é o seguinte, tá? Que o púlpito, vamos supor que eu queira, Luiz, eu coloco assim, imagina um salão, né, de uma igreja lá, uma congregação Sim. lá, e você lá no púlpito tá com uma mangueira, e lá no salão está cheio de garrafas PET, vazias, e você com a mangueira daqui do púlpito, você tem que encher aquela garrafa toda com água. Você imagina isso? Tá? A sujeira que você vai fazer, o tempo que você vai gastar, e você não vai conseguir jamais encher todas as garrafas. Qual é a melhor maneira para você encher, Luiz, todas as garrafas? Tá? É você pegar uma por uma, né? E você encher. E foi o que Jesus fez. A Bíblia fala em Lucas que Jesus trouxe os discípulos para si e depois os enviou a pregar. Billy Graham, no final da vida dele, perguntaram ao Billy Graham, você, se tivesse começado tudo de novo, você faria a mesma coisa? Você tem alguma coisa para acrescentar? E ele falou assim, olha, eu escolheria 12 homens. Inventou a roda, né? Eu escolheria 12 homens, ia me dedicar a esses 12 homens, ia botar esses 12 para... 12 aqui é só um número que ele falou lá na hora. É a maneira de falar. Sem querer qualquer coisa aí com esse negócio de 12 que tem por aí. Tá? Não fico preso ao número. Cada um faz de acordo com a sua condição, o que você tem, né? Se é 5, se é 10, se é 12, se é 20, eu não sei. Mas você precisa entender esse negócio de discipulado, né, os queridos, dessa paternidade. Você tem que... Né, eu lembro muitos anos atrás, Luiz, eu estava começando meu ministério e um pastor bem já velhinho chamou para jantar, eu e Ana, foi ele a esposa dele, e ele falou para mim assim, Osias, olha só, você está começando, cara. Eu quero falar para você, cara, não abre a tua casa, não deixa ninguém. Não abre a tua intimidade, não abre a tua casa, entendeu? Atende no gabinete. Eu já não quero saber, ele não sabe nem meu telefone, eu só atendo, entendeu? E aquilo para mim falou assim, se for assim eu não quero ser. Na época eu e Ana falamos isso, se for para fazer isso eu não quero ser. Porque isso não é discipulado. Tá? Isso aí pode chamar de qualquer outra coisa, né? Mentoria, do que você quiser, mas discipulado não. Então, desde então, né, a gente, inclusive eu casei com 20 anos e Ana com 19, porque eu já liderava uma igreja na casa com 18 anos. E eu sabia que eu precisava me casar, tá, para ter um grupo na minha casa. E a Ana, da mesma forma, foi também, a gente, né, casamos ali.
Nasceu assim, né? Ele na faculdade, né, eu na engenharia, ela na arquitetura, nos formamos depois, já com bastante tempo depois, porque foi feito tudo assim, devagar, porque a nossa Casado. prioridade foi a obra, né? Nossa prioridade foi a obra de Deus, né? Então é isso. Então, esse exemplo, esse ensino, esse encher cada garrafinha uma por uma, isso que é o discipulado. E uma coisa que eu tenho visto bem assim, que tem Agora, achado Osias, engraçado, fala. aproveitando o teu exemplo, tem gente que tem uma coisa que eu acho que é tipo um tsunami, o cara não vai de mangueira. Tem pregador aí que enche tudo que é garrafa de uma vez, enche a igreja inteira É, e tudo mais, porque ele é um tsunami. Agora, o exemplo é maravilhoso, porque realmente, de pessoa em pessoa, de pessoa em pessoa, ministrando um de cada vez, né? Eu tenho um amigo, o apóstolo L, lá do Ministério Sonho de Deus, em Taubaté, ele disse, olha, as pessoas às vezes esquecem que os únicos que nasceram adultos foi Adão e Eva, que o restante tudo nasce bebê, e que na igreja é a mesma coisa. claro, claro. E que você tem todas as fases do desenvolvimento, tem que aprender a andar, tem que aprender a falar, tem que Filhinhos, jovens e todo pais, né? Filhinhos, jovens e pais, esse é o caminho. filhinhos, como você disse, É. jovens e pais. E aí vamos pegar uma coisa sobre amadurecimento. O apóstolo Paulo diz isso quando eu era menino. Quando eu era menino, Uhum. eu tinha uma maneira de ser. Mas ele diz, quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Agora, deixando um pouco a paternidade, indo para a maturidade, o amadurecimento, será que dentro desse texto, parece que uma das características de uma pessoa madura, ela consegue desistir, né? Ela abre mão. O que você me diria sobre pessoas maduras, na tua experiência? Você discipula e tudo. Como é que você percebe que alguém está maduro? Eu sei que é uma Eu lembro do pergunta. meu filho, eu lembro do meu filho Eric, né? Que a vida toda, né, foi o discípulo mais próximo, né? Foi o que Lógico. pegou de mim todas as coisas, né? E eu lembro da primeira vez que eu deixei a igreja na casa aqui, nossa reunião na casa, com ele como responsável. E eu falei assim, Eric, eu vou ficar lá em cima hoje, que eu tenho que fazer umas coisas, você toca aí. Primeira vez que eu deixei ele, né, à frente. Uhum. Hoje ele é líder do grupo lá no Recreio dos Bandeirantes, né? Mas quando eu deixei ele para a primeira vez, aí eu fiquei na escada, assim, ele não me via, né? E ele foi, né? Ele foi falando, e pá, e citando. E eu olhando na escada e rindo, e todo orgulhoso, né, do meu filhão, né? Falando aquelas coisas todas. E ali, né, ali eu vi, né, que ele amadureceu, né? E quais são os sinais, então, que você vai saber que uma pessoa Certo, amadureceu? isso. Né? É pelo fruto. É o fruto que ele vai te dar, entendeu? Você vai ver que um discípulo, ele amadureceu quando ele começa a frutificar, porque o objetivo seu é esse. Qual o seu objetivo com o discípulo? É levar o discípulo a Cristo, tá? E quando você começa a ver que ele tem uma vida devocional com o Senhor, que ele ama o Senhor, que ele fala das coisas do Senhor, tá? Você vai começar a ver também o quê? Que ele vai ganhar vidas, que ele vai cuidar de vidas, que ele vai discipular vidas. Tá? E à medida, então, que ele está frutificando, tá? Você vai saber que ele está amadurecendo. Então, aí você começa a fazer o quê? Você começa a dar para ele uma certa autonomia, até o ponto de ele levar um grupo de pessoas, maioria que ele mesmo ganhou, para a sua própria casa. Então, o meu filho, quando casou, há 10, 11 anos atrás, tá? Ele, na casa dele, que ele começou, né, com a Priscila lá, com a família, hoje tem 2 filhas, ele já começou a levar o pessoal todo. Ele foi morar no Recreio, ali ele assumiu ali o Recreio, né, a Barra da Tijuca, hoje já tem um grupo na Barra, outro no Recreio, tudo ali que começou com ele, entendeu?
Então, a maturidade do discípulo, ela é medida pelo fruto do serviço. Tá? Então, é através do fruto que você vai identificando. Então, esse fruto, não só de um procedimento de santificação, tá? Como essa maturidade de você frutificar, ganhar, tá? E edificar vidas, cumprir a grande comissão. Né? Quando você já sai na rua com ele, e ele não precisa mais só ver você fazendo, ele já está fazendo e ele já está ensinando outros a fazer. E na realidade ele já está o quê? Umbrando contigo, que eu falo, né? Ele já está umbrando, ele já está ombro a ombro contigo, fazendo obra contigo. Então naquilo ali, pronto, você vai só fazer uma manutençãozinha aqui, igual quando ele casou, né? Ele casou, ele é o dono da casa dele. Né? Eu fui o pai dele quando ele era solteiro, eu tinha autoridade sobre ele, assim como o pai. Depois que ele casou, ele tem a família dele. Então eu só vou aqui o dia que ele precisar de um detalhe ou outro, de um conselho, de alguma... Mas eu não vou ficar entrando, me metendo na maneira que ele trata a esposa, como é que ele vai fazer. Ele já está maduro para isso, entendeu? Então eu acho que você entra quando há uma necessidade. Oi? Agora, justamente em cima disso, por exemplo, Jesus preparou os discípulos dele, e uma das coisas que me chama a atenção é que hoje nós temos um tipo de discipulado, porque os desvios, deturpar, faz parte da natureza humana, né? A gente pega uma coisa boa e pode estragar ela completamente. Mas Jesus, parece-me, pelo que eu percebo, que ele preparou os discípulos para que depois, na falta de Jesus, eles seguissem. Ele não criou entenda bem, uma dependência eterna do discípulo para o mestre. Porque existe hoje isso que o mestre, em muitos casos, é quase que uma muleta do discípulo. Se o discípulo não tem um mestre, ele não consegue fazer as coisas. Seria isso? Será que meu raciocínio está certo? Não, você falou até do teu filho quidar da própria casa dele. Não precisa você administrar a casa. Mas aí tem um grande fator aí que a gente não pode esquecer, que é a questão do Espírito Santo, né? Não. Porque Jesus, isso eu não discuto. Jesus, ele foi, tá? Mas ele deixou o Espírito Santo. Então, o que acontece? Quando os discípulos começaram, a Luísa mexeu com esse negócio de igreja, aí o que aconteceu? Eles falaram, não, tem que fazer discípulo. Aí eles falaram assim, ó, Jesus fez 12. Então, peraí, quantos a gente vai fazer? Daqui a pouco entra 3.000. Daqui a pouco entra 5.000. Quando a gente começar, então, a ver aquelas igrejas, fazer o estudo da igreja do Novo Testamento, né, quando você vai ler Atos, você vê, então, que os apóstolos meio apavorados, né, cara? Eles estavam ali, caramba, o que a gente vai fazer? Jesus não ensinou pra gente agora, o que a gente vai fazer com essa multidão toda aqui? Como é que vai ser esse negócio? Aí vem o Espírito Santo e fala o quê? Ó, levanta aqui 7 homens para ser os diáconos, para que vocês sejam separados para a palavra e para a oração. Olha daqui só. A pouco tinha presbíteros, daqui a pouco tinha diáconos. Jesus não tinha dado essa dica, não, entendeu? Essa dica veio de quem? Essa dica veio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo é que vai falar. Então, eu fico tranquilo com meu filho e fico tranquilo com qualquer outro discípulo que já está começando a cuidar de grupos caseiros, de igreja nas casas, porque eu sei que o Espírito Santo, e isso também eu preciso ensinar para ele também, e também como exemplo, né, de depender do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo, claro. Nós temos que ensinar também. Então eu fico confiante, assim como Jesus chegou no céu lá, e os anjos perguntaram, e aí, Jesus, está todo mundo salvo? Né? Tem essa alegoria, né? Os anjos, e aí, Jesus, resolveu tudo, o homem então está salvo. Aí Jesus explicou ele o quê? Está na mão deles? Mas e agora? E se eles falharem? Jesus falou, não tenho plano B, não. Eu não tenho plano B, não, mas eu deixei o Espírito, agora eu vivo dentro deles. O Espírito e o Espírito vai vos ensinará. É verdade, entendeu? Então, tudo bem. Isso que nós falamos é certo, você deixar na mão do teu filho e poder né, sair fora da coisa, mas você está certo que o Espírito Santo nele é que vai estar instruindo para qualquer coisa nova que ele não viu em mim. Né? Foi o que aconteceu lá com o discípulo no começo. Né? Inclusive o ensino também, né? Você tem que não só confiar no teu filho, mas tem que confiar no que você ensinou para o teu filho. Uhum. Uma vez me perguntaram, um outro amigo,
né, outro pastor falou: Aloysio, o que, que vai ser dos nossos netos? Como é que vão ser esse mundo e tudo mais? Eu disse: olha, eu não tenho preocupação nenhuma com meus netos. Aham. Ainda não tinha, né, neto nenhum nessa época. Eu disse: por quê? Porque eu sei como eu eduquei meus filhos. Claro, claro. Então eu sei como meus filhos vão educar Exatamente. meus netos. É Exatamente. aquela segurança. Você falou do Espírito Santo. Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará, ele vos guiará, ele vos ensinará tudo o que eu vos tenho dito e fará lembrar. Para lembrar. Ainda tem isso. Exatamente. Fará lembrar. Agora, nós estamos falando sobre isso, sobre paternidade. Entrou muito, vamos dizer, eu não sou contra a palavra, mas a palavra cobertura. Né? Uhum. Às vezes os camaradas querem ser mais uma cobertura, de preferência duplex, né? Não, cobertura de quando chocolate, não triplex. Cobertura de baunilha, de morango, entendeu? Tudo bem. Esse é outro tipo de cobertura. Isso é papo gordo. Né? Papo gordo. Porque estão mais preocupados com cobertura, né, do que com estrutura, com apoio. Eu acho interessante que Paulo, por exemplo, não chama os apóstolos de cobertura. Eu não sou contra a cobertura. Somente digo isso. Que Paulo chama... Que ficou mal colocada. Que ficou. Né? Mas Paulo fala de coluna. São reputadas colunas. E a coluna sustenta. Você é engenheiro, né? Então eu digo assim, uma conversa bem de engenheiro. Trocar um telhado é complicado, mas a gente faz. Agora, trocar coluna já é diferente. Reforço então, estrutural. Tem tudo isso. Para qualquer um, não. Então, me diz uma coisa. Nesse sentido, pais de paternidade espiritual, paternidade mesmo, na família, eles têm que dar essa firmeza, essa estrutura. E não só cobrir, né? Que é importante também, não só cobrir, mas dar essa firmeza. E nós vemos aí um discipulado que parece que os discípulos servem mais aos mestres do que os mestres estão servindo aos discípulos. Porque eu sempre me pergunto, quem é que serve mais? O pai ao filho ou o filho aos pais? Obviamente que o pai ao filho. E quanto a isso, de cuidar, de servir, porque me parece, às vezes, eu não sei a tua opinião, que essa coisa, tem gente que quer ter muito discípulo para os discípulos estarem servindo. Aí você não está tendo discípulo, está tendo servo. E você não está indo para o exemplo de Jesus, né? Que falou que ele veio para servir e não ser servido, né? Então nós temos que olhar para Jesus em tudo. É engraçado que as pessoas olham para Jesus como profeta, como filho de Deus, né? Chamam Jesus de Senhor dos Senhores, tem vários nomes para Jesus, mas é impressionante, Aloysio, como as pessoas não olham para Jesus como obreiro. Tá? O que Jesus fez? E um lema que eu peguei para a minha vida já de há muitos anos é o seguinte: o que Jesus fez, eu faço. O que ele não fez, eu não faço. Aí você corrige as distorções que entraram durante os anos aí da história da igreja e não inventa nada novo. Pronto. É o que eu chamo o seguinte, olha só. O cheirinho da manjedoura. Ficar no simples, entendeu? Ficar no simples. Poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitido. Hoje em dia a gente vê o desespero dessa pastorada, Luiz, porque elas estão como que um grande barco é difícil manobrar, rapaz. Quando você tem um grande barco, você tem que fazer uma manobra, é a coisa mais difícil que tem. Tá? O pessoal de marinha aí pode falar, né, com um prático, quando ele estaciona ali, pode falar assim, né, o navio no porto, é uma coisa difícil você manobrar, né, um barco grande. Não, passar pela Bahia já é difícil. Então você precisa, né, entender que o que o Senhor quer para a gente são poucas coisas, né, bem repetidas, aprendidas, bem aplicadas, né, bem praticadas, bem transmitidas de uma forma clara. Você não precisa ficar achando que vai ensinar teologia. E o que acontece, voltando ao assunto do discipulado, é que então, ficou um pouco traumático. Por quê? Porque exatamente o que você falou. Muitas pessoas usaram erradamente
essa questão da autoridade, né, e submissão diante de um discipulador, vamos dizer assim, e de um discípulo. Tá? Então, a história, ela manchou isso aí. Por quê? Porque houve autoritarismo, houve abuso de poder, as pessoas, né, foram além do que elas foram chamadas para fazer. Aí fica impondo esse negócio de cobertura, não, porque você tem que fazer, e até confunde isso com a questão da paternidade e mancha o real sentido da paternidade. Uma vez falando para mim, Claro. Osias, esse negócio de discipulado é muito arriscado. Né? Fazer discipulado é muito arriscado, é excesso de autoridade, é machucar pessoas. Aí eu falei assim, ó, e não fazer o discipulado também é muito arriscado. Tá? Você vai estar Acho inventando que é coisas, mais arriscado. que Deus não falou, que Jesus não ensinou. Tá? Você vai estar fazendo do teu jeito, da tua maneira, que não é o que Deus quer, não foi o que Deus instituiu. Tá? Você vai fazer uma anarquia. Então, para mim, é muito mais perigoso o não discipulado do que o discipulado em si. E mesmo pelo fato de pessoas terem feito de maneira errada, não me dá o direito de não fazer. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o certo. Então, quer dizer, eu vou fazer discípulos, mas sem esses exemplos maus que vieram deturpar e trazer até um certo ojeriza das pessoas por esse nome. Você fala discipulado, as pessoas começam a tremer. Você fala igreja nas casas, as pessoas começam a tremer. Você fala, vamos voltar, vamos restaurar a igreja primitiva, as pessoas começam a tremer. Por quê? Porque alguns anos aí para trás, no final do século XIX, começo do século XX, final do século XX, as pessoas abusaram do poder, né, e fizeram das pessoas gato e sapato. Tá? Mas, queridos, que você tem alguém ouvindo a gente hoje aí, tá? Se isso aconteceu com você, tá? Entenda que nós temos que olhar para Jesus. Jesus é o nosso único ponto de referência. Agora, temos que olhar para ele também como obreiro. A obra que ele fez, e nós temos que fazer, não tem que imitar. Ele não falou para a gente assim, ó, cada um faz do seu jeito. Não foi. Moisés, Aloysio, a Bíblia fala que ele foi conhecedor de toda a ciência do Egito. Moisés sabia, por exemplo, fazer uma pirâmide, né? Que eu sei como é que fizeram, que eu estudei isso na faculdade. Claro. Tá? Aquelas rampas de areia que eles faziam para rolar as pedras lá para cima, depois tirava a areia, né? Moisés era conhecedor de tudo isso. Mas quando Deus mandou ele fazer o tabernáculo, Deus deu o modelo para ele, claro, e falou, faça segundo o modelo que eu te dei. Ele foi muito específico, muito objetivo. Não, e faça Ele não pediu exatamente, opinião para né? Moisés. Ele não pediu opinião para Moisés. Agora, se Deus foi tão claro, objetivo, específico, para um tabernáculo, que era uma coisa passageira, por que você acha que hoje, com uma igreja, ele vai chegar assim, ó, cada um faz do seu jeito? Não é assim. Ele tem um modelo que é claro, que é objetivo, que é específico. E esse modelo que Jesus tem, que Deus tem para a igreja, é o quê? É olhar para Jesus. Tá? Olhar para Jesus, olhar para a igreja lá neotestamentária, né? A palavra apostólica que foi nos deixada, de como eles fizeram, e aí entra a questão do Espírito Santo de novo, que a gente já falou aqui. Então, eu creio que a gente tem que desmistificar e perder, tá, esse medo, tá, Medo. da questão do discipulado, entendeu? Então não vai ter abuso, não vai ter conceitos como essa questão, por exemplo, da cobertura, brigas, né, de cobertura, que inclusive trazem o quê? A divisão na igreja. Claro, claro. A gente vê hoje pessoas construindo muros e querem ser um, apertando a mão por cima do muro. Somos um. Mas fica com o muro, com barreiras, cada um na sua denominação, cada uma no seu esquema. Enquanto Deus quer que a gente faça o quê? Que destrua os muros e construa o quê? Construa pontes. É isso que o Senhor quer fazer. Então, eu me considero assim, eu oro para Deus, né? Um pastor da unidade. Eu sei que a unidade não sei eu que faço, né? Porque Jesus pediu ao Pai, né? Não, Senhor, não. sejam um como nós somos um. Então, Deus é que faz unidade. Eu tenho que fazer discípulo. Eu só não posso atrapalhar. Não, nós temos que... A Bíblia fala, né, que nós produzimos comunhão. Exatamente. Comunhão a gente faz. Exatamente. Agora, unidade é uma obra do Espírito Santo. Você falou de olhar para Jesus e tudo. Eu me lembro de uma frase do que foi meu pastor, né? O bispo Robert McAllister, foi meu pastor lá na Nova Vida, quando eu era garoto e tudo, que afrontaram a ele, afrontaram com aquela coisa, pastor é tudo ladrão, afrontaram, mas logo para quem, né? O homem tinha sempre uma resposta perfeita. Ele virou para a pessoa e disse, verdade, não foi à toa que Jesus foi crucificado entre ladrões.
Mas eu quero lembrar você o seguinte, que tem ladrão salvo e tem ladrão perdido. Aí ele diz, eu sou um ladrão salvo. Você é o quê? Você é Pronto, o quê? alô, homem. Então, a gente erra, realmente. Agora, diz o Tozer, né, que é o grande pregador, ele fala, não olhe para a cruz da direita nem para a esquerda. Olhe para a do meio. Que a do meio é que vem a salvação. Do meio é que vem a salvação. E você falou muito disso. Paulo não diz, sejam meus imitadores. Como um filho pode ser imitador do pai, né? Sejam meus imitadores. Naquilo que eu também sou imitador de Claro. Cristo. Então, quer dizer, no final é tudo... É tipo assim, faça como eu, imite Cristo. Faça como eu, imite Cristo. Amei. Pronto. Amei. É. Muito boa mesmo. É a melhor tradução para isso aí que eu acho, entendeu? Não, tá perfeita, né? Tá perfeita. Tem a Bíblia Thompson, tem a Bíblia Shed, agora tem a Bíblia Osias. Mas se você nota do rodapé, né? Nota do rodapé, não é apócrifo, nota de rodapé. Osias, eu tenho que te imitar? Tem, me imita mesmo. Me imita. Eu imito Cristo, então você me imita Cristo. Amém, amém. É isso que a gente tem Osias, que falar. vamos aproveitar, a gente está chegando ao final, né? Para você fazer uma oração. A gente falou tanto discipulado e tudo, abençoando as igrejas, as diversas igrejas. Porque a pessoa às vezes pode pensar, uma igreja, nós falamos que somos gente de unidade. Uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, uma igreja assembleiana, uma igreja congregacional, metodista, quadrangular, seja a igreja que for, o discipulado está dentro dela. Claro. O discipulado é maior, é como o reino de Deus é maior. Então vamos orar pelas igrejas, vamos orar pelos membros das igrejas, vamos abençoar as igrejas agora, nesses minutos que nos restam aqui. Amém. Pediria para você fazer uma oração aí, de uns 3, 4 minutos. Tá bom. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós estamos vendo que com toda essa pandemia, Senhor, com todo esse isolamento, Bem. Pai, com o problema, Pai, de igrejas fechadas, Senhor, você está despertando, Senhor, a tua igreja e os pastores para o entendimento do discipulado, o entendimento, Senhor, da reunião na casa também, da importância, né, de estar vivendo uma vida não apenas de ensino, de púlpito, mas um ensino de relacionamento, mostrar o exemplo, Amém. Cuidar de vida. Você está trazendo de volta, Senhor, essa questão da paternidade. Pai, eu oro, Senhor, por toda essa pastorada aí, Pai, espalhada aí, Pai, esse pessoal que a gente tem encontrado, que a gente tem falado, Pai, que a gente tem, Pai, feito essa mentoria, Senhor, esse pastoreamento mútuo, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que, Pai, você, Pai, coloque uma âncora, Pai, que você coloque uma bússola, Pai, na mão deles, Pai. Que eles achem o norte, Senhor, que eles entendam, Senhor, esse processo todo que nós estamos passando, Senhor, o porquê disso tudo, Senhor. E que eles, Pai, não se desesperem, Senhor, vendo o seu grande barco tendo que passar por uma manobra, mas que eles confiem, Senhor, em Ti, Pai, como timoneiro, Pai, que vai realmente conduzir esse barco. E com Cristo no barco tudo vai muito bem, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, Pai. Pai, vem confortar os nossos corações. Não traz desespero, Senhor. Não traz, Pai, ansiedade, Senhor. Mas produz fé, Pai. Traz o dom de fé, Senhor, para cada pastor, para cada irmão, Senhor. De cada uma, Pai, dessas igrejas que conhecemos, Pai. Para que eles entendam esse processo, Pai, que você está no controle, que não é obra de acaso. Amém. Pai, eu oro, Senhor, para que você esteja despertando. E, Senhor, e a tua palavra fala, Pai, lá em Lucas 21, 28, Senhor. Ao virem essas coisas acontecer, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Que seja esse, Senhor, o fruto disso tudo, Pai, na vida de cada cristão, Pai, de cada discípulo. Pai, o exultar, Pai, o se alegrar, sabendo, Senhor, que a nossa redenção se aproxima. Tira todo medo, Pai, tira toda dúvida, tira toda incredulidade, Senhor, e batiza, Pai, a tua igreja, batiza os teus pastores com um dom de fé e que com contentamento, sabendo que estamos, Pai, nas tuas mãos.
no nome de Jesus, Pai. Eu oro pelo Aloysio, obrigado pela vida do Aloysio, Senhor, por tudo que ele tem feito, Senhor, esse programa que ele está aqui, Senhor, no Instagram, Pai, que seja realmente algo frutífero, Pai, um alimento para a igreja, abençoa ali a casa dele, Pai, Luziana, seus filhos, Pai, seus netos, no nome de Jesus, Senhor. Estamos, Pai, cada dia mais, Pai, cada dia mais certos, Pai, de que Tu és o Deus, Pai, que é fiel, mesmo quando somos infiéis, Senhor. Por isso, Pai, descansamos, Pai. Descansamos, Pai, na Tua mão, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Osias, próximo debate-papo, vai ser nessa próxima sexta-feira, 3 horas da tarde, nós vamos ter de novo a missionária Edmeia Williams. Né? Isso aí. De novo nós vamos ter ela aí com a gente, estava conversando mais uma vez. Então, o nosso objetivo com isso é justamente isso, é um debate-papo. Né? É uma conversa entre amigos, sempre de uma maneira edificante, de temas relevantes, daquela maneira do papo gostoso, né? Do papo entre amigos mesmo, falando sobre coisas que são a paixão da nossa vida, que são os temas bíblicos. Né? Os temas bíblicos. Então, eu quero agradecer a tua presença, quero agradecer por você estar aqui. Sei que você vai voltar, que nós vamos ter em outros momentos, vamos falar outros temas. Isso, beleza. Então, nós agradecemos também a todos que nos assistiram e pedimos a Deus que abençoe a todos aí. Um grande abraço aí para você, tá? Valeu, Luiz. Vamos dar um tchauzinho. Tchau. Valeu. Agradecemos a todos, a presença de todos aqui. Né? Fique conosco para uma próxima oportunidade, que será nessa sexta-feira, com a missionária Edmeia Williams, e mais um debate-papo. Né? Venha para estar junto conosco nesse debate-papo. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos de uma maneira poderosa e até sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Amém.